resistência do tecido, tá certo? Então aqui está a pele, né? E a resistência do tecido é a madeira da máquina que está lá por baixo do tecido. Quando eu tiro só um pouquinho do repouso e volto para o repouso, estou fazendo uma mobilização grau. Então eu tiro um pouquinho do repouso e volto para o repouso. Bem delicado. 1, 2, 3. Então eu levo só um pouquinho quando eu volto tudo, eu volto para o repouso. 3 de 30. O grau 2 eu levo um pouquinho mais, acho o meio do movimento e quando eu volto eu paro um pouco antes do repouso. 1, 2, aqui já tem mais amplitude, eu forço mais, mas eu não chego na madeira da máquina, porque o grau 2 não chega na resistência do tecido. No grau 3 eu faço mais força, bati na madeira da máquina, volto mais ou menos até o meio do movimento e aqui eu oscilo. Esse é o grau 3, porque eu estou chegando na resistência do tecido e estou voltando bastante. Não até o repouso, mas eu volto bem. No grau 4, eu acho a resistência do tecido, volto só um pouquinho e aí eu fico oscilando. Está vendo que é curtinho, junto lá a madeira da máquina, junto à resistência do tecido? Esse é o grau 4. O grau 5 eu não vou mostrar aqui porque eu quero meu dedo. Porque o grau 5, vocês querem ver? Mostra aí. Cabeceira da máquina? Na máquina não tem? Não, gente, mas dá para entender. Eu teria que atravessar a madeira da máquina, né? Certo? Então aí eu faria muita força no grau 5, achava a resistência desse, acharia, né, a resistência do tecido na madeira da máquina e eu ia voltar? Não. Eu não posso voltar, esse negócio de pegar em bala não existe, né? Achou a resistência do tecido, tem que ser movimento daqui para frente, você não pode voltar para pegar em bala. Então achou a resistência do tecido, faz mais movimento. Aí eu teria que atravessar a madeira da máquina, não dá para demonstrar para vocês. Tá? Então, mais ou menos assim que funciona os 5 graus nessa analogia.